Apocalipse 3. E eu estou com fé que nós vamos conseguir, hein, esses 25 envelopes antes de ir embora. Hã? Não entendi? Data? Para ontem. Hã? É para ontem, né? Mas os irmãos puderem. Ah, pastor, eu vou poder só domingo que vem eu trago. Está na benção, irmão. Apocalipse 3, verso 4 e 5. Queridos, hoje nós tínhamos convidado a pastora Sônia, ela ia ministrar para nós hoje, mas ela não pôde comparecer, porque ela vai fazer alguns exames amanhã, então hoje ela já começou os preparativos para esse exame que ela vai fazer. Então os irmãos, quando forem orar, apresentem a vida da pastora Sônia, amém? Estejam em oração por ela, estejam em oração também pela... Meu Deus, esqueci o nome dessa mãe. Hã? Ivonildo, esteja em oração por ela também, né, para que o Senhor a visite, para que o Senhor aguarde e cuide dela. Ela está passando por alguns procedimentos médicos, mas nós temos visto o cuidado do Senhor e eu creio que Deus já está entrando com a providência sobre a vida dela. Né, estejam todos em oração em nome do Senhor Jesus. E venham na quarta-feira, irmãos, orar conosco. É um período de oração, um tempo precioso em Deus. Apocalipse 4, capítulo 3, verso 4 e 5, está escrito assim: No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Vou repetir a parte A e você vai repetir depois de mim, bradando bem forte. Você tem aí. Só uma, entendeu? Repete aí, você tem aí. Em Sardes. Agora bem forte, uns poucos que não contaminaram suas vestes. Agora abre lá Mateus 26. Mateus 26, 41. Eu vou ler duas traduções. Vou ler a NVI primeiro, depois eu vou ler na linguagem de hoje. Mateus 26, 41 está escrito assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Linguagem de hoje: vigiem e orem, para que não sejam tentados. Presta atenção agora. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Só até aí mesmo. Louvado seja Deus. Irmãos, nós acabamos de ler Apocalipse, capítulo 3, verso 4, que ele me diz que lá em Sardes tinha uns poucos que não contaminaram suas vestes. Então ele já começa a mostrar para mim nesse verso 4 que não é todo mundo. Para exemplificar isso daqui, é como se pegasse
só um pouquinho de gente aqui da frente dissesse assim, um pouco dos que estão aqui do ministério profético, um pouco deles não contaminaram suas vestes. Quando diz um pouco, é só um pouco. Se fosse metade, falava assim, metade deles não deixaram suas vestes se contaminar. Mas é um pouco deles. Então são poucas pessoas que não haviam contaminado as suas vestes. E aí o Senhor ele afirma, eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. E aí ele diz, o vencedor é aquele que luta até o final. Vencedor é aquele que não para no meio do caminho. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. A última vez que ministrei aqui, os irmãos lembram sobre o que nós falamos? Sim ou não? Lembra? O que nós falamos? Pastor, faz pergunta difícil. Nós falamos aqui sobre as pessoas que nesses últimos dias têm apostatado da fé. Fizemos alusão acerca daquelas pessoas que caminhavam conosco e até ministravam a palavra, mas que nos dias de hoje negaram a sua fé e abandonaram a Jesus Cristo. Então nós falamos sobre isso. Daí hoje nós queremos dar menção sobre o que nós acabamos de ler para mostrar para os irmãos que mesmo tendo aqueles que nos últimos dias se apostataram da fé, existe também aqueles que permanecem fiel ao Senhor, independentemente da situação que ela vive. Existe sim pessoas que se afastam, que por causa dos últimos dias e das coisas que vão acontecendo, apostataram da fé e se esqueceram de quem é o Senhor. Viraram as costas para Jesus. E como diz a palavra, mais uma vez crucificaram a Jesus. Mas em contrapartida existem pessoas assim, por outro lado, existe também aqueles que são fiéis a Deus, como nós, que estamos aí, mesmo passando por adversidade, lutando, pelejando, estamos firmes no Senhor e não desistimos jamais. É o jargão que o brasileiro usa. Sou brasileiro e não desisto nunca. Quem está entendendo diz amém. Então, dando continuidade naquilo que ministramos semana passada, a palavra de hoje ela vai ao contrário do que falamos sobre as pessoas que apostataram da fé. Mas hoje nós queremos, meus irmãos, dizer para você que se uns se afastam, nós permanecemos fiéis e precisamos manter isso. Porque o Senhor disse aqui que ao vencedor, ele vai vestir de branco. O vencedor será igualmente vestido de branco. E ele jamais vai apagar o nome dessa pessoa do livro da vida. Então, se você é um crente vencedor que está lutando e não desiste, meu irmão, você vai receber um vestido branco. E o seu nome não será apagado do livro da vida. Então, persevere no Senhor. Não desista. Irmão, tem dia que é difícil. Tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente está lá na labuta, o negócio está apertado, está estreito. Mas não desista. Porque o Senhor está dizendo que é ao vencedor. É aquele que chegar até o fim, é aquele que não vai desistir. É aquele que às vezes, meu irmão, no meio da luta e da batalha está até ferido, mas não desiste. Porque Deus vai suprir essa pessoa. E aí nós lemos aqui também duas ferramentas das quais nós precisamos aprender a colocar em prática na nossa vida para que possamos então perseverar e chegar até o final. Que chaves são essas? As que acabamos de ler em Mateus 26, 41, aonde ele diz, vigiai e orai. Diga bem forte, eu preciso vigiar. E não é só isso. Eu também preciso orar. Pronto, é isso aí. Igual você vira para o seu irmão, que eu sei que você gosta, fala para ele, está vendo? Você precisa orar e vigiar. O irmão fala até de boca cheia, né? Para o outro, você tem que vigiar, orar. Pastor vigiou, não.
Irmãos, essas duas ferramentas de Mateus 26, 41, vigiai e orai, ela tem que ser algo constante na nossa vida. Para quê? Para que eu não caia em tentação. Eu conversava com alguém, nem me lembro com quem que eu falava, eu acho que era com a Carita. Não era com a Carita não, a Carita conversando semana passada sobre arrebatamento. Não me lembro com quem que eu conversava. Nós falávamos sobre a fé e sobre as tentações que vinham sobre a vida das pessoas. E eu lembro de falar para o irmão, eu até falei para o Robert, que às vezes a gente anda na rua e do nada vem uns pensamentos, né? Na cabeça. Você está andando lá no carro, do nada. Rapaz, se não estiver vigiando. Então, todos nós que aqui estamos, irmãos, isso vai acontecer. Você está firme com o Senhor, está orando, está jejuando, está lendo Bíblia, você não está pensando em nada. Aí você passa aqui assim, ó, tranquilinho, ou está lá trabalhando, fazendo seu trabalho, do nada, acerta na sua mente. E precisa repreender. Porque a palavra do Senhor está dizendo, vigiai e orai. Vigiem e orem para que não sejam tentados. E aí, irmão, a gente vai resistir ao mal. E nós precisamos aprender a utilizar essas duas ferramentas. Porque a gente conhece, irmão, eu lido com crente todo dia. E tem crente que não age com essas ferramentas. Tem crente que vigia, mas não ora. Tem crente que ora, mas não vigia. E a Bíblia diz, vigiai e orai. Então são duas ferramentas. Se são duas, eu não vou usar só uma. Eu vou fazer um serviço aqui. Cadê? Deixa eu ver quem. Deixa eu pegar aqui. Não é seu nome não, vou lembrar. O Johnny, que escondeu. Eu ia pegar outro, mas o Johnny escondeu. O Johnny vai arrumar meu carro lá. Ele trabalha com parte elétrica. Inclusive, você que precisar... mexa, hein? Você que precisar de trabalho do Johnny, você pode falar com ele. Parte elétrica de carro é com o John. Amém, John? Depois você passa seu contato aí. Aí você precisa do serviço do John. Ele vai precisar passar... O que você passa lá? Ó? O tímetro, você usa? Como é que chama aquele negócio para você medir voltagem? Multímetro. Eu falei quase certo. Aí ele vai lá e utiliza o multímetro. Aí depois que ele utilizou o multímetro, qual ferramenta você usa mais? Outra. Fala duas, se eu quero duas. Alicate, chá de fenda, beleza. Aí ele precisa usar o alicate. Para quê? Para poder tirar a capinha do fio lá assim e deixar o fiozinho exposto. Aí ele vai pegar um parafuso, vai pôr lá no fiozinho, não sei para quê não, estou só inventando história aqui para você poder saber o exemplo. Não sou eletricista. Mas ele vai precisar da chave lá para poder usar a coisa. Aí ele vai e bota com o alicate lá, faz tudo certinho, mas ele está sem a chave. Aí ele faz um negocinho lá assim, prende esse parafusinho lá. Vai dar bom isso? Não vai. Porque ele precisa das duas ferramentas que ele acabou de citar. Né? Porque senão ele vai pôr o fio lá, não vai apertar, o negócio não vai ficar certo, daqui a pouco solta, está lá o problema de novo. Então ele precisa dar duas ferramentas para concluir o serviço e ficar o negócio com padrão excelência, que é o padrão Johnny. Né? @Johnny. E aí ele consegue entregar um serviço com excelência. Aí a gente, irmão, eu estou dando um exemplo aqui para você pensar e fazer um parâmetro, uma comparação. Daí, no que diz respeito à nossa vida espiritual, você precisa orar e você também precisa vigiar. É orar e agir, ter uma ação de vigilância, ação de se mover, de não ficar dando lugar para o inimigo. Mas a gente teima em usar uma e deixar a outra para lá. E a gente tem que aprender a utilizar as duas ferramentas, pois está escrito, vigiai e orai. Aí tem pessoa que faz um ou outro, às vezes não faz nenhum dos dois, e aí vai correndo até o pastor. Pastor, me ajuda. Pastor, é isso, isso e aquilo. Preciso da sua ajuda. Aí a pessoa quer que o pastor tire ela,
eu vou usar a expressão do pecado, né? Tira ela do pecado. Só que o pastor não vai tirar a pessoa do pecado. Não adianta, o pastor não vai tirar. O pastor vai ensinar, o pastor ele vai pregar, o pastor ele vai falar, o pastor vai instruir, tudo isso orientado por Deus. Para quê? Para que a pessoa aprenda o que ela precisa fazer. Olha o que está escrito em Gênesis 4:7, não precisa abrir não, você pode só anotar para você ler depois. Mas olha esse exemplo aqui. Gênesis 4:7 está escrito assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal. Presta atenção agora. E por isso, o pecado está à porta, à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Eu li a tradução da linguagem de hoje, mas a NVI diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Ou seja, a pessoa ela vai ser tentada, ela está aqui, não está pensando em nada, vem a seta e bum, bate na porta. Aí a palavra do Senhor está me ensinando que o pecado está à porta, mas cabe a quem dominar? A própria pessoa. Então perceba, o pecado ele vai bater a porta do seu coração. Cabe ao pastor dominar isso, sim ou não? Cabe à líder de oração? Cabe à líder de mulher? Cabe ao pastor Samuel? Cabe a quem? A própria pessoa. Então o pastor não tira você do pecado, é você mesmo que sai. Porque se você abrir a porta do seu coração para o pecado entrar, irmão, o pecado vai entrar. Ele está na porta do seu coração. Pastor, eu sou crente há 10 anos. E é 10 anos de luta. É 10 anos de luta. E mais que virão para frente aí. O pecado sempre vai bater a porta do seu coração. Mas cabe a você dominar e não permitir o pecado entrar. Diga para o seu irmão, já aprendeu? É você que domina. Só quem pode abrir a porta para a entrada do pecado na sua vida é você mesmo. Tem pessoa que culpa alguém, né? Ah, porque alguém me maltratou. Ah, porque alguém fez comigo. O pastor fez isso, né? Eu já escutei. Ah, o pastor não foi lá em casa me visitar. Aí eu nem quis ir mais para a igreja porque ele não quis ir me visitar. Eu acho que eu posso contar nos dedos da vez que os meus pastores foram na minha casa. E olha que eu visito, irmão. E aí tem gente que ainda põe culpa em pastor, que não foi visitar, ou que não olhou, ou que não fez isso, que não foi aquilo. O pecado bateu, não foi na porta do pastor, foi na porta do seu coração. Se você não vigiar e permitir o pecado entrar, vai dar ruim. Quem está entendendo diz amém. Pastor tem que visitar? Tem, irmão. Mas o pastor não é adivinho, está precisando de uma visita? Procura ele, pastor, preciso de uma visita, vai lá em casa. Preciso de uma ajuda. Quem está entendendo diz amém. Certa vez alguém falou comigo, pastor, o senhor não me ajudou. Eu falei, eu sabia que você está passando problema? Deus me usa, mas não é assim também, nem tudo Deus revela. Está passando por problema, você tem que me falar, ué. O que está acontecendo? Aí a pessoa foi falar o que estava acontecendo. Aí a gente pôde ajudar. Mas tem gente que não procura o pastor, como é que o pastor vai ajudar? Então são coisas que a gente precisa se atentar. Porque, irmão, muita coisa vai bater na porta do seu coração e você precisa selecionar o que você vai permitir entrar na sua vida. Olha o que está escrito em Apocalipse 3:20, está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Aí ele continua, se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Isso aqui agora é o Senhor Jesus. Ele diz, o Senhor Jesus diz assim, ó, eu estou à porta do seu coração. Eu estou batendo. Se você abrir, eu entro. Você acha que Jesus vai entrar na sua vida sem seu convite? Você acha que Deus vai entrar na sua vida e vai mudar tudo se você não abrir a porta e convidar Ele para entrar? Mas não vai mesmo. Deus só vai entrar na sua vida e vai mudar a história da sua vida se você permitir Ele entrar. Analise esse versículo, eis que estou à porta e bato. Ponto final.
Ou seja, essa frase termina aqui. É como se eu chegasse aqui e falasse assim, ó, meu irmão, estou batendo aqui na sua porta. Aí já viu quando alguém bate na sua porta, aí você fala até assim, ó, faz silêncio para ninguém ver que nós está aqui dentro. Fala nada que vai embora. Jesus está batendo na porta do coração de gente, tem gente falando, fala nada, fica quietinho aqui. Irmão, Jesus bateu na porta, o Senhor Jesus está batendo lá na porta, abre agora, aperta tudo aí. Espera aí, Jesus, não está querendo abrir, espera aí que eu vou arrancar esse portão para você entrar. Escancara, mas deixa Jesus entrar. Verso 20 do capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Aí ele diz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então é se alguém abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, Jesus ele bate na porta e pede permissão. O pecado ele chega e bate na porta do seu coração. Cabe a você não permitir ele entrar. Já Jesus, cabe a você escancarar a porta e dizer, Senhor, fica à vontade. A casa é sua, pode entrar. Se esvazie de mim, né? A gente até lembrei do louvor, quase que eu cantei aqui. Me esvazio de mim. Então, irmão, abre a porta do coração para Jesus. E de forma nenhuma abra para o pecado. Quando o pecado bater a porta, tranca tudo, irmão, não deixa entrar. Jesus bateu? Entra, Jesus. E vamos mudar tudo aqui na minha vida. Mas a gente permite, muitas das vezes, é o pecado. Porque às vezes o pecado vai em forma de homem, vai em forma de mulher, em forma de amigo, e por aí vai. Já viu aquela pessoa? Ela chega na casa do eu vou pegar as mulheres hoje, né, Patrícia? A amiga chega na casa da outra amiga. Menina, preciso te contar uma coisa. Sabe a irmã fulana? Tá desse jeito. E aquilo e aquilo. E começa a contar. Aí a outra, mentira, menina, tem que orar por ela, né? Aí um até diz assim, não é fofoca, é motivo para orar. Pecou de graça. Então a gente precisa se policiar, irmão. Porque às vezes vai chegar pessoa assim. Começou, me precisa te contar uma coisa. Conta não, filha. Vai contar uma bênção? Conta, compartilha a bênção. Não, vou falar da irmã fulana, você não sabe o que aconteceu com ela, nem quero saber. Vamos orar? Tem que cortar no talo. Porque se você permite fofoca entrar, o pecado, meu irmão, bateu na porta, você deixou entrar, vai causar destruição aí. Então não deixa o pecado entrar. Algumas já chegam falando, menina, você soube da última? Bom, já escutei, eu já estava na casa de pessoas assim, ó. Chegou um e falou, sabe da última? Só dei uma olhadinha. A pessoa não tinha ainda ligado quem estava presente, né? Irmão, vigia, não permite essas coisas não. Fecha a porta do pecado. Não dá brecha para essas coisas. Continua permanecendo firme e fiel. Deus vai honrar sua fé. Só que você tem que tapar as brechas. Só existe fofoca porque teve um outro fofoqueiro que abriu a porta para o outro entrar. É por isso que tem fofoca. Porque se não existir a pessoa que ouve a fofoca, aí não vai ter fofoca. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, diz amém. Se para a mulher fez fofoca, imagina para homem. Tanto que é ridículo. Irmão, é ridículo. Não, eu vou falar até de novo. Irmão, é ridículo homem fofoqueiro. Misericórdia, não permite isso na sua vida, não. Repreende isso. E quando chegar um abençoado para contar algo para você, repreende isso, tira de sua vida, não aceita não. Fala igual Jesus com Pedro, para trás de mim, Satanás. Ué, sai da minha vida. E se permaneça na presença do Senhor. Então repreende esse tipo de coisa e não aceita isso cair na sua vida. Quem está entendendo o que eu prego, diz amém. Irmão, na obra do Senhor, nós somos chamados para fazer a obra do Senhor naquilo que o Senhor nos chamou. Deixa eu pegar um dos obreiros aqui agora para exemplificar. Eu vou pegar o Ministério de Louvor, que é o que mais está aqui na frente para vocês verem, né?
Ministério de louvor. Vamos dar de exemplo aqui. O Johnny toca violão, ela ia no louvor. Então, marido e mulher. Aí eles conversam. Sim ou não? Marido e mulher conversam. Mas precisa tomar cuidado. Eles precisam vigiar aí. Irmão, isso aqui é só exemplo. Precisa vigiar e orar. Aí, não vou usar os dois não, que vai ficar meio contraditório. Patrícia tem medo do louvor. Aí a Patrícia vai virar pro John e vai falar assim, o pastor fez isso e mudou os louvores. Irmão, eu mudo os louvores desde direto. Eu chego aqui e falo assim, irmãos, o que vocês vão louvar hoje? Quais os louvores que vocês ensaiaram? Ensaiamos esse. Aí eu falo assim, não, tira esse daqui, bota esse, muda os 3, bota esses. De vez em quando eu faço isso com eles. Um dia eu mudei os 3 só para testar eles. Só para fazer a provinha. Como é que eles iam agir? Aí a Patrícia vai lá e vai falar mal do pastor que pediu outra coisa no louvor. E a Patrícia vai falar para o Johnny, não. Vai falar para a Daiane. Nossa, seu pastor já veio pedir para mudar e fez isso e fez aquilo no louvor. Né? Aí a Daiane, como é a mulher de Deus, aí ela já vai... Aí ela já vai falar assim, ó. Patrícia, vigia, minha filha. Porque o pastor, ele me colocou no grupo de louvor para louvar. Então eu vou louvar. Ah, mas o microfone está ruim. Se o pastor mandar eu cantar sem microfone, eu vou cantar sem microfone, porque é o que ele está dando. Eu fui chamada para louvar, então eu vou louvar. Se ele não me der nada, eu vou continuar louvando. Mas a Patrícia quis falar mal porque não tinha o microfone. O microfone que nós temos aqui. Qual que é o melhor microfone? Samuel, marca de microfone que é o melhor. Qual que é? Nuri? Meu Deus, esse nome aí. O microfone, Daiane, o microfone que o pastor comprou, falei para ele comprar Shure, não comprou Shure. Comprou. Sei nem traduzir esse negócio que está escrito aqui. Mas é o microfone bom, não está dando para... Está todo mundo me ouvindo, sim ou não? Não está saindo uma voz linda? Por que você não falou assim? Estou entendendo, não. Mas o microfone é bom. Não é o Shure. Shure? É que fala? É? Esse nome aí. Mas quando a gente tiver condição, nós vamos comprar. Mas até lá, se o pastor deu microfoninho aí, que não sei nem qual que é o pior, não sei. Um microfone que não é sem fio ainda, mas deu um microfone com fio e louvo com ele. Porque nós temos que ser agradecidos em tudo que o Senhor nos dá. Então, se o Senhor nos deu condição disso aqui, adore a Ele. Seja fiel no pouco, que aí depois Ele coloca a gente no muito. Quem está entendendo diz amém. Aí a Patrícia vai reclamar do microfone, e a Daiane, mulher de Deus, vai falar para ela, não, eu louvo até com um pedacinho de pau ali das paquetas do trem lá, porque eu fui chamada para adorar, eu não fui chamada para reclamar e ficar brigando por conta disso. E a gente precisa vigiar, meu irmão, em todos os sentidos. Eu dei exemplo aqui do pessoal do louvor para você compreender. Porque a tentação e o pecado não bate só na porta de quem... eu sou ovelha na igreja, eu cultuo a Deus, eu adoro ao Senhor, mas eu não tenho nenhum cargo eclesiástico no ministério. Porque as pessoas acreditam ou acham, não todos, mas muita gente, que quem está no altar, pastor, presbítero ou quem quer que seja, não é tentado. Irmão, nós somos tentados. Eu arrisco a dizer que até com mais frequência. Vocês não sabem o quanto o inferno investe contra a vida de um pastor. Porque ele sabe que se ele derrubar o pastor, as ovelhas se dispersam. Então, constantemente, o pecado está batendo na porta. Mas cabe a quem dominar? O pastor. É ele que tem que fugir da aparência do mal. Quem está entendendo diz amém. 1 Pedro 3,11 está escrito: aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Só que o verso 10, ele manda a gente refrear algo que eu quero que você entenda. O verso 10 de 1 Pedro. Diz assim, ó. A parte B do verso 10 de 1 Pedro 3. Refreie sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Então a palavra de Deus, ela está constantemente orientando eu e você. E a gente precisa vigiar
e orar. Diga bem forte, eu preciso orar e vigiar. Você entendeu que pecado só entra quando eu abro a porta do meu coração para ele entrar? Pecado só entra se eu permito ele entrar. Agora, Hebreus capítulo 4, verso 15, está escrito assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Irmão, você percebe que isso aqui está falando de Jesus? A Bíblia está dizendo que em tudo ele foi tentado, irmão. Então, toda tentação que passa na vida de nós aqui, Jesus foi tentado. Talvez eu sou tentado em uma área, o Paulinho é em outra, o Juninho é em outra, a Patrícia é em outra, e por aí vai. Jesus, ele foi tentado em todas, olha o que está escrito. Como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso daqui mostra, irmão, para nós, que é possível. Sempre há um crente que é fiel ao Senhor, meu irmão, sempre vai ter. O pecado estava lá, assolando a terra, contaminando a terra. Chegou um determinado momento em que Deus falou assim: eu vou acabar com tudo. Mas tinha um crente fiel, Noé. Ele e sua família é salvo, constrói a arca, vem o dilúvio, eles permanecem vivos. Por quê? Porque em meio à multidão de pecado, um homem permaneceu fiel. A gente vê um homem que vigia e que ora, um crente retado. Em Gênesis 39, verso 9 a seguir, olha a história. Ninguém desta casa está acima de mim. Isso aqui é José falando. Aqui dentro da casa, ninguém está acima de mim, só o meu Senhor. Ninguém desta casa está acima de mim. Ela nada me negou, ele nada me negou, a não ser a senhora. Ou seja, era como se o Paulinho fosse o senhor da casa. Eu sou aquele que estou abaixo do Paulinho, e o restante de vocês estão sob o comando aqui, né? Vocês todos estão sob o comando do Paulinho, né? E acima de mim só o Paulinho. Quem está entendendo, diz amém? Assim era José. José era o segundo no comando. E aí a mulher do abençoado vai atrás dele. E aí a Bíblia diz que a senhora foi atrás dele, e ele vai responder para ela isso no verso 9. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora. Por quê? Porque a ordem que ele havia dado era que ele não tocasse na mulher dele. Ela nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Percebe que José está vigiando? A mulher do seu senhor dá em cima dele. Ele responde para ela: ó, tudo aqui está sobre meu governo, não há ninguém nessa casa acima de mim. Só que meu senhor disse para eu não tocar em você, porque você é mulher dele. Agora eu vou pecar contra Deus? É o que ele está dizendo. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Então ele já logo diz isso. Verso 10. Assim, embora ela insistisse com José, dias após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto. O que ele fazia? Evitava ficar perto. Quando a Bíblia fala assim, ó, foge da aparência do mal, meu irmão, foge da aparência do mal. Se você é tentado em uma determinada área da sua vida, meu irmão, evita isso. Evita esses lugares. Se você é tentado... Cita alguém aí um pecado. Vamos lá, gente, me ajuda. Hã? Qual o pecado? Fala, mulher. Povo vergonhoso, né? Qual o pecado, Daiane? Fala um. Mentira? Pode ser. A Luane. Quase que eu falei errado. A Luane, ela é tentada na mentira. Está repreendido, em nome de Jesus. Ô, mulher mentirosa. Mas gosta da mentira. Né? Aí ela aceitou Jesus. Não mentiu mais. Se antes ela mentia, agora em Jesus ela não mente mais.
Aí ela vai e senta aqui, ó. Senta aqui, filha. Corre. Aí ela vai e senta aqui. Ela é tentada em que área? Mais forte. Ela é tentada em que área? Mentira. Ademir, me ajuda aqui, por favor. Senta aqui do lado dela. Aí o Ademir vai contar a história. Como diz Paulinho Gogó, que ele não tem dinheiro, conta a história. Aí lá vai a Ademir, sentou do lado dela. Lá vai contar mentira para a Luane. Conta aí. Tá bom. A Luane, como é entendedora, porque ela viveu um passado de mentira, sabe que é mentira, já detectou a mentira no Ademir. Aí ela fala assim, opa, isso aqui é onde eu caía. Eu vou fugir disso aqui. Aí ela sai fora dessa companhia. Por quê? Porque se ela ficar na companhia desse mentiroso, ela vai virar uma mentirosa. Anda com 3 burros, você vai ser o 4. Quem está entendendo diz amém? Agora anda com 3 homens de Deus, você vai ser o 4. Anda com 4 nerds, você vai ser o 5º. Ué, quer ser inteligente, tem que andar com nerd. Ô, cabra inteligente é os nerds, né? Tinha uns nerds na escola que de vez em quando eu colava com eles na minha época de estudar. Estava passando a roxa, vem cá, seus lindos. Colava com eles, queria ser o 4. Quer ser bem sucedido? Anda com pessoas bem sucedidas. Pastor, mas tem um cabra que não é bem sucedido, mas ele quer crescer. Então pega na mão dela e traz, que ela quer crescer junto com você. Quem está entendendo diz amém? Então o que José fazia? Ele fugia da aparência do mal. A mulher tentava ele todo dia. O que ele fazia? Ele saía fora. Não importa o que vai acontecer, sai fora. Meu irmão, evita a amizade. Não fica se assentando com quem conversa só paçoquinha, não. Para não falar outra palavra. Vamos usar paçoquinha porque é doce, né? Agora, você fica se assentando com quem só fala groselha? Evita esse tipo de pessoa. Fica se assentando com essa pessoa não, que você vai ser o 4. E pode ter certeza, quando você não estiver na rodinha, você vai ser o assunto. Então, cuidado, vigia, ore. O Senhor é contigo. Quem está entendendo diz amém. Amém ou amém? Irmão, uma pessoa cheia de Deus, chega um tempo na sua vida que ela tem nojo do pecado. Ela se enoja. É esse sentimento que você tem que pedir a Deus, Senhor, traga meu coração, nojo. Bom, a velha prática que eu costumeiramente fazia antes de aceitar Jesus, é uma oração que eu preciso dizer, Senhor, me faça ter nojo disso. Me faça ter nojo do pecado. Deus, Ele ama o pecador, não o pecado. Ele ama a pessoa que pecou, mas Ele quer que a pessoa saia do pecado. Para quê? Para que Ele mude a vida dela. Quem está entendendo diz amém? É isso que o Senhor quer fazer. Obrigado, Valdemir. A Bíblia também nos mostra um homem que andou com o Senhor em um tempo em que a terra estava contaminada de pecado. A terra pecando, o povo aprontando, e a Bíblia diz assim, e Enoque andou com Deus e o Senhor o tomou para si. Irmão, pensa nisso. Todo mundo cuidando da sua vida, fazendo suas próprias vontades, fazendo um monte de situação que não devia. O homem está lá, posturado, fiel ao Senhor. Deus olha, rapaz, fica aí não, vem para cá. Deus o tomou para si. Pensa o Senhor olhando para você e falando, rapaz, tem que tomar essa mulher aqui para cá, vem para cá. Você nem vai experimentar a morte não, ele já vai logo, olha, coisa maravilhosa. Rapaz, pensa o tanto que isso é bênção. Gênesis 5, 24. Ele viveu sempre em comunhão com Deus e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Sempre haverá pessoas que não negam a fé. Sempre vai ter pessoas que são firmes no Senhor. Essas pessoas não se contaminam com o pecado. Nos dias atuais, a gente precisa tomar cuidado, irmão. Porque há muita coisa aí que o mundo, ele está normalizando. Essa situação de isso aqui é normal, isso aqui é normal, isso aqui não é pecado, não tem nada a ver. Já dizia um grupo de louvor, que eu não me lembro o nome agora, me fugiu da memória, mas eles cantavam um hino que dizia assim, tem nada a ver, isso é normal.
Eita coisinha que faz crente se dar mal. Era o refrão do louvor. Então, os dias de hoje, o mundo de hoje, quer normalizar o pecado. Não se amolde ao mundo, meu irmão. A sua mentalidade precisa ser diferente. A sua mentalidade precisa ser uma mentalidade cristã. Chegou no culto, adore ao Senhor. Dê glória a Deus, dê aleluia, adore ao Senhor, louve a Deus. Não ache as coisas normais. Tem muito normal perigoso que está matando muita gente. Cuidado. Nós lemos aqui em Mateus, vigia e ora, porque o pecado ele está à porta. Cabe a quem dominar? Diga assim, eu mesmo. Cabe a quem dominar? Você mesmo. Não permita, meu irmão, a carnalidade ficar forte na sua vida. Não permita. Na luta da carne e do espírito vai vencer aquele que você alimentar. Se você alimentar sua carne, você vai cair, é questão de tempo. Agora, se você alimenta o espírito, vai permanecer firme no Senhor. Quem está entendendo, diz amém? Eu falei com a Ana Célia semana passada e quero até aqui enaltecer a vida do Hermes essa noite. Já tem uns 2 meses, se não me engano, que ele está caminhando firme, né? Está presente nos cultos, na quarta-feira está aqui orando. E a gente tem visto a crescente de Deus na vida dele. Por quê? Porque ele está alimentando o Espírito. E Deus está honrando isso. Então, meu irmão, nós precisamos fazer isso aqui. Peraí, eu vou identificar o que está errado na minha vida. Identifiquei? Senhor, me ajuda aqui. E aí você vai permanecendo fiel. Estou enaltecendo o irmão Hermes, que eu queria falar isso para ele, mas aí coube aqui dentro da administração. Depois, se ele não gostou de eu dar o exemplo, ele vai falar comigo, né? Puxar minha orelha. Mas a gente vê o quanto ele está se dedicando, se esforçando. Irmão, e nós precisamos esforçar. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado por esforço. Salvação o Senhor te dá de graça, não precisa fazer nada. Agora, reinar, aí é outra história. Você tem que se esforçar. Ele está se esforçando, nós precisamos esforçar também. E de fato estamos. Quando deixamos nossa casa no dia de hoje, um dia ensolarado, um dia que foi quente, né? Dá uma vontade de tomar um banho, deitar e ficar quietinho. A Priscila chegou aqui hoje me compartilhando comigo, quase que ela não veio para o culto pelos acontecidos da sua vida. E aí ela falou, não, mas eu estou aqui firme e forte. Está perseverando, está se fortalecendo, está se esforçando, e Deus honra isso. E eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, nós fizemos algo para estar aqui. Rejeitamos algo e escolhemos o Senhor Jesus, a melhor escolha que nós fizemos. Isso é maravilhoso. Então diga para o seu irmão assim, meu irmão, continua se esforçando. Queridos, lembra da parábola da semente? A semente caiu em algumas terras, e a palavra do Senhor vai nos dizer, 4, 18, 19, outra ainda, como a semente lançada entre espinhos. Então fala da semente que cai entre espinhos, ou seja, a palavra de Deus, ela cai naquelas pessoas que ouvem a palavra, mas quando chega as preocupações da vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Daí a pouco a pessoa já não ora mais, daí a pouco a pessoa já não vem cultuar mais, daí a pouco a pessoa ela já para de fazer aquilo que é necessário ser feito no Senhor, daqui a pouco ela desvia. Por quê? Porque ela está como aquela terra que a semente caiu, mas cresceu no meio de espinho. Vem logo os problemas do dia a dia, os prazeres e a riqueza, o engano das riquezas, é o que está escrito no verso 19 de Marcos 4. O engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Daí a pouco a pessoa já não está mais fazendo as coisas do Senhor, já não vem mais para o culto, já não glorifica, já não adora. Daí a pouco ela para de ofertar, para de dizimar, para de cultuar, para de tudo. A pessoa que estava no louvor para de louvar. Daí a pouco ela fala assim, não vou mais adorar ao Senhor, senta ali. Daí a pouco senta na última cadeira, daí a pouco está lá de fora, daí a pouco já não veio nem mais no culto. Quando vê, se apostatou da fé. E nos últimos dias, nós ouvimos domingo passado sobre isso, que muitas pessoas iriam fazer isso. E o Senhor está dizendo para você, permaneça fiel, não permita que a sua veste seja manchada, fica firme. Amém, queridos? Para finalizar, 1 Pedro, capítulo 1, verso 13, 14 e 15, está escrito assim, portanto,
estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. A tradução de hoje, o verso 14 e 15 está escrito assim: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes, ou seja, antes de conhecerem a Cristo. 15, pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Vamos ficar de pé?